A gente já entendeu como é que o hipotálamo estimula, como é que o hipotálamo, através do GHRH e da somatostatina, gera esse padrão de estímulo do somatotrofo que secreta o GH na corrente sanguínea, que vai dissolvido na corrente sanguínea até encontrar suas células-alvo com seus receptores. Então, agora a gente vai chegar na célula-alvo. Primeiro, receptor do GH. Ele é um tipo de receptor que a gente falou na nossa primeira aula também, que é um receptor do tipo enzimático. Então, aqui já é uma via que não é nenhuma daquelas de proteína G, que envolve segundos mensageiros da proteína G. Aqui é um receptor que o próprio receptor tem uma atividade enzimática no lado citoplasmático dessa célula-alvo. Esse receptor é do tipo tirosino quinase. Então, o próprio receptor do GH, no lado citoplasmático, ele tem a capacidade de fosforilar resíduos de tirosina de proteínas diversas, inclusive do seu próprio resíduo, do próprio receptor. Isso é bem parecido com o que o receptor da insulina vai fazer, por exemplo. Apesar de que existe uma característica em especial, que é do receptor do GH, que é o que? Quando ele é ativado, ele ativa, através de fosforilação também, uma importante quinase, que é a JAK, ou JAKinase, ou JAK-quinase. Enfim, essa quinase aqui. E o restante da história a gente já sabe. É uma quinase fosforilando outra, que fosforila outra, até chegar à resposta onde ela quer, né? Destacando aqui as principais vias. Existe a SHC, que pode ser fosforilada tanto pela JAK, que vai ser ativada, quanto pela atividade quinase do próprio receptor ativado. Essa SHC aqui, gente, ela também é uma via comum da insulina. A gente começa a ver que algumas vias realmente entre eles dois são comuns. O que vai alterar é o resultado disso. A gente vai entender como se dá essa relação importante para regular a própria insulina. Algumas vias estão em comum. E a SHC ativa várias outras proteínas. Quando eu falo que a gente não depende aqui de vias de proteína G, eu estou dizendo que esse receptor, ele não é um receptor acoplado à proteína G, ele não está acoplado. Eu não estou dizendo também que alguma proteína G não possa ser importante para ser ativada nesse processo, ela só não vai estar acoplada, né? Essa rasa aqui, gente, é uma proteína G, que vai ser fosforilada e vai participar dessa cascata de sinalização intracelular também, que vai culminar no que? Na ativação da MAP quinase. A MAP quinase ativada vai ser translocada para o núcleo e ela tem a capacidade de fosforilar quem? Que proteína é essa? É uma proteínazinha que a gente chama de fator de transcrição nuclear, ativando a transcrição de algum gene-alvo. A JAK, ela também fosforila, ela também ativa, ela fosforila e ativa a capacidade quinase, né, de outras quinases também, como as STATs, a STAT1 e a STAT3. Já elas fosforilam diretamente outros fatores de transcrição, elas não dependem da via da MAP quinase. Essa via da MAP quinase aqui é a mesma da insulina. A gente vai ver quando a gente vê lá na insulina como várias vias da insulina envolvem essa via aqui também. Já essa aqui é bem característica do GH. O resultado disso, gente, é o quê? Tem genes que são, ao mesmo tempo, eles podem ser estimulados tanto pelo GH, como pelo IGF, como pela insulina. Existem outros genes que só são estimulados pelas STATs, então somente o GH consegue estimular. Então existe uma dinâmica diferente aqui, alguns são incomuns e alguns são diferentes. E a resposta dessa célula-alvo também vai depender de que célula é essa. Quando essa célula é uma célula do fígado, né, quando é um hepatócito, ela responde como? Principalmente aumentando a expressão gênica e a atividade de quem? Das enzimas gliconeogênicas. É por isso que o GH consegue estimular a gliconeogênese para quê? Para poupar a glicemia, para manter a glicemia de jejum. Porém, um outro efeito que só vai acontecer aqui no fígado é o que, gente? Esse efeito trófico, que é a capacidade de regular a secreção dos fatores de crescimento semelhante à insulina, dos IGFs, que é secretado pelo hepatócito.
em resposta a esse estímulo do GH também. Já no adipócito, na fibra muscular, em outro tipo de tecido que não é o hepatócito, aqui eu estou dando os dois exemplos que a gente vai falar mais a respeito, que a gente não vai falar tanto de osso, de vísceras, né? A gente vai falar mais sobre adipócito e fibra muscular. O resultado disso vai ser o quê? A gente já está falando sobre eles. Estimular a lipólise, estimular a síntese proteica e, claro, eu só vou conseguir estimular a lipólise se eu diminuir a captação da glicose. Porque se a glicose continuar sendo captada normalmente, é difícil estimular os dois ao mesmo tempo, né? Porque a lipólise precisa ter um estímulo que, ao mesmo tempo, iniba glicólise, desculpe, iniba glicólise e estimule lipólise. Para quê? Para manter a glicemia de jejum, para manter aquela glicemia nesse período e desviar, direcionar o metabolismo energético para poder depender mais da via da oxidação dos lipídios, ou seja, quebrar triacilglicerol, fazer lipólise. Para isso, diminuindo a captação da glicose. Isso aqui é sinônimo de quê, gente? Antagonizar o efeito metabólico da insulina com relação ao aproveitamento da glicose. Por isso, o uso sem necessidade fisiológica, né, para isso, porque GH demais vai estar o tempo inteiro estimulando, vai estar o tempo inteiro, na verdade, antagonizando mais, dificultando mais a vida com relação à captação da glicose, a vida da insulina, né? A glicemia vai estar sempre mantida. Talvez você nem perceba essa glicemia tão aumentada, mas para ela se manter ali, ela está acontecendo também com muito estímulo de lipólise, sem haver demanda metabólica para isso também. O organismo não está necessitando ter esse estado metabólico mantido dessa forma. Então vai sobrar. Essa glicemia que não estava correndo risco de hipoglicemia, mesmo assim glicólise está sendo dificultada, ela vai ter mais estímulo, né, para ser mantida, mesmo ela não tá correndo risco de diminuir. Você vai achar o máximo ter aumentado a lipólise, porque realmente, gente, o efeito lipolítico do GH é uma coisa incrível. Queima gordura, sim, muito rápido e muito forte mesmo. Que gordura vai-se embora com ele. Porém, essa gordura vai para onde, gente? Vai alimentar principalmente gliconeogênese, porque você não está mais, não está tendo demanda metabólica para isso. Esse GH é forçado, né? Então, aumentando o gliconeogênese, você aumenta mais ainda o que? Glicose no sangue. A glicose no sangue começa a se manter mais alta, a glicemia começa a se manter mais alta e você está dificultando quem estimularia o aproveitamento dessa própria glicose, que seria a insulina. Isso leva o quê? A você começar a perder a sensibilidade, essa glicose que é estimulada a permanecer mais alta no sangue e você não vai conseguir aproveitar proporcionalmente essa glicose. Então você começa a desenvolver resistência à ação da insulina, resistência ao aproveitamento da glicose, e isso começa a desensibilizar também célula beta-pancreática, isso começa a aumentar a espécie reativa de oxigênio. Isso aqui não vai ser legal, pode levar a uma síndrome metabólica e o pior de tudo, a perda de sensibilidade à insulina, né? Porque a célula ela começa a se adaptar, ela começa a entender que ela não tem mais, ela não consegue mais captar tanto essa glicose. Então, as próprias vias de ação da insulina começam a perder função. Você começa a perder quantidade de receptores na insulina também, você começa a perder substratos das vias de segundos mensageiros da insulina também, sem falar dos riscos de hiperglicemia também. Então, você começa a desenvolver um quadro hiperglicemiante constante que pode levar, essa perda de sensibilidade pode culminar no desenvolvimento de um diabetes tipo 2 irreversível, praticamente irreversível aqui. Mas vamos lá, vamos entender como é que o GH é capaz de fazer tudo isso, mas já está explicado, né? Aqui a gente já viu como é que o GH ativa o seu receptor, e aqui são algumas das vias. Essas vias são responsáveis por respostas metabólicas.
Esse IRS aqui, gente, inclusive é o que a gente chama de substratos de receptor da insulina. Ele ativa, eu já falei para vocês, né, algumas dessas vias, como a da PI3K e a da MAP quinase, são as mesmas da insulina. E algumas dessas vias de proliferação gênica também envolvem a insulina em algum ponto. Acontece que alguns são inibidos e alguns são, não é que sejam estimulados, alguns são inibidos e alguns não são inibidos. Qual é o que vai ser inibido? Principalmente as vias de regulação do metabolismo da glicose. A via de regulação do metabolismo da glicose aqui, quando se trata da insulina, a insulina estimula o aproveitamento dessa glicose através dessa via. Já o GH vai inibir essa via aqui. Para o quê? Para diminuir o aproveitamento dessa glicose, para deixar essa glicose lá no sangue. A gente já sabe por que ele quer fazer isso. Você imagina que um GH artificialmente mantido alto no sangue, constantemente a via mais importante de metabolismo da glicose pela qual age a insulina vai estar sendo inibida. Isso aqui, gente, você está induzindo a resistência à insulina no seu organismo. Você está induzindo mesmo. Isso aqui acontece, não demora muito. Apesar de, dependendo da saúde, né, desse organismo, um organismo saudável, que se alimenta bem, tudo claro que os sintomas podem demorar anos para se manifestarem. Você vai achar que está tudo bem. Mas isso aqui pode ter certeza que já está sendo dificultada a vida da insulina. Pode ter certeza. Já as outras vias pelas quais a insulina também age não serão tão antagônicas assim, na verdade não serão inibidas, que são as vias, justamente as vias da insulina responsáveis por anabolismo. O efeito anabólico da insulina permanece. É isso, inclusive, o que vai determinar se em algum estado metabólico o efeito da insulina vai ser mais metabólico ou vai ser mais anabólico, que é uma dúvida que muita gente tem, né? Quando é que o organismo vai agir em resposta à ação da insulina mais sob efeito metabólico de aproveitamento da glicose para metabolismo energético ou mais para aproveitar isso em função de anabolismo, construção tecidual? Então, a participação do GH nessa dinâmica é muito importante também. Acredito que aqui a história fique clara. E o GH tem outros efeitos também, que não o nosso foco aqui do curso, mas eu não posso deixar de destacar para vocês os efeitos de crescimento linear, longitudinal do GH, tanto direto, estimulando essa proteína G aqui, que é a RAS, que ativa a mequinase, que fosforila fatores de crescimento responsáveis por crescimento do citoesqueleto, e também através da uma das vias que a gente viu, a fosforilação das estátis, é quando se trata do hepatócito, né, quando isso acontece no fígado, a resposta para isso é aumentar a síntese e secreção dos IGFs. Esse processo aqui, em conjunto, são responsáveis por crescimento condrocial, crescimento longitudinal em fases da vida. É isso aqui, onde houver, por exemplo, que a gente chama de tecidos moles, que são tecidos que têm receptores para GH e ainda conseguem responder à ação do GH e principalmente dos IGFs, mais ainda dos IGFs, responder de forma a se proliferar. Por exemplo, no osso, a gente sabe que existem os discos epifisários que em etapas da vida ainda estão, entre aspas, abertos, né? Quando eles ainda estão abertos, significa que aquele conjunto de células ali do disco epifisário ainda consegue se proliferar. E quem estimula essa proliferação? É essa via aqui, através dos IGFs, que tem receptores nessas células, que se diferenciam, se proliferam. É assim que os ossos se esticam, os ossos crescem, é assim que as cartilagens crescem. Quando os discos se fecham, é quando você para de crescer, né? O IGF não consegue mais estimular crescimento aí. Às vezes, ele continua estimulando, mas aí são problemas genéticos mesmo, principalmente tumores na hipófise, que tem uma hiperestimulação, você vai ter problemas de gigantismo, que geralmente é percebido, tanto que o gigantismo é diferente de outros tipos de crescimento, né? Você percebe como o gigantismo você cresce às extremidades, você fica com dedos muito longos, queixos muito longos, nariz muito longo, e não necessariamente a estatura.
A estatura realmente ela só vai se alterar, ela só vai continuar crescendo naquela fase da vida em que o gigantismo se manifestar. Porque se ele se manifestar durante, por exemplo, a puberdade, durante a puberdade, seus ossos conseguem se alongar ainda. Então, ali, você pode aumentar a estatura indefinidamente. Acontece esses casos, né? Mas se ele se manifestar depois que a maioria dos discos epifisários já estão fechados, por exemplo, você não vai mais crescer em estatura, mas onde ainda tiver maior proporção de cartilagem, de tecidos moles que conseguem se proliferar ainda, como orelha, nariz, queixo, dedos, eles crescem ainda e dão aquele aspecto de desprovido de muita beleza, né? Que você se torna meio monstrinho, assim, acontece esses casos. Mas não é o nosso foco, a gente vai falar mais dos efeitos metabólicos. Mas saibam que é o IGF, via regulação do GH, que coordena todo esse processo. Não é à toa aqui que durante fases específicas da vida, a gente vê principalmente aqui, ó, na puberdade, em que o aumento do IGF já é programado nessa etapa da vida. Claro, esse aumento aqui pode ser prejudicado. Pode ser prejudicado por quem? Por tudo que inibe GH. Por exemplo, se esse indivíduo, quando está na puberdade, tem diabetes, tem dificuldade em baixar sua glicemia, a gente sabe que glicose inibe GH. Ele é obeso, a gente já sabe que obesidade acontece muita coisa, como glicemia alta e níveis de ácido graxo livre no sangue também inibem GH. Isso aqui pode prejudicar o crescimento desse indivíduo que está entrando na puberdade também. Já o crescimento, a fase de crescimento durante quando esse organismo é um feto ainda, e quando ele nasce, aquele estirão que é do nascimento, ele não é dependente do IGF, ele é dependente mais do GH diretamente de outros hormônios. O IGF, ele é a principal ação de crescimento longitudinal dele é na puberdade. Claro que para isso ele manipula todo o metabolismo, ele depende do metabolismo também. Então, nosso foco aqui é continuar falando dos efeitos metabólicos dele. Continuando falando do IGF, por que a gente chama ele de hormônio, fator de crescimento semelhante à insulina? O que é um fator, vocês já sabem, né? E por que ele é semelhante à insulina? Ele é muito, muito semelhante à insulina mesmo, bem parecido. Na verdade, aqui do domínio B, que é presente tanto no IGF quanto na insulina, vocês podem ver que 29 dos aminoácidos desse domínio B do IGF, 13 são igualzinhos ao do domínio B da insulina. Então, o domínio B é quase idêntico. Os outros são parecidos também, mas principalmente o domínio B. Domínios são grupos de aminoácidos que são diferentes, que são naquele processo de processamento pós-transcricional e pós-traducional na síntese do hormônio peptídico, a gente já falou bastante sobre isso, né, quando os aminoácidos são reorganizados. Então, nesse processamento, a gente vê que a molécula de insulina é muito parecida, principalmente no domínio E, mas o domínio A, no domínio B, mas o domínio A também é muito parecido com a insulina. E não só isso, gente, o receptor é praticamente o mesmo. A gente diferencia um do outro funcionalmente, mas é o mesmo receptor tirosina quinase. É o mesmo. Funcionalmente a gente diferencia. Até porque a ligação, a afinidade do receptor pelo ligante, que pode ser ou a insulina ou IGF, é uma força de atração numa região um pouco diferente, que aqui você percebe pelo alongamento, um pouco diferenciado desse receptor quando se trata do IGF. O que não quer dizer que seja outro receptor, na prática é o mesmo. Funcionalmente a gente diferencia. As vias de segundos mensageiros que são ativadas são as mesmas também. Agora, lembrando que alguns efeitos são antagônicos e alguns efeitos são iguais. Quando se trata de metabolismo, as vias que seriam as vias que a insulina induz, que a insulina estimula, de aproveitamento da glicose, são as mesmas que serão inibidas. E isso tem uma participação direta do GH e não do IGF.
ok? Porém, se está tendo GH, é porque está tendo IGF também, né? Os dois acontecem ao mesmo tempo, até porque é o GH que estimula o IGF. Tá entendido isso? Lembrem disso aqui quando eu estiver explicando o que que vai decidir se o efeito da insulina é mais metabólico ou mais anabólico, ou se os dois são tão diferentes assim. Lembrem dessa dinâmica entre os dois hormônios. Tranquilo? Rapidamente, para a gente entender qual é a função do IGF em reconstrução tecidual, mas não é o nosso foco, mas por que que é importante entender o processo de anabolismo? Porque isso demanda uma necessidade metabólica também. Então, se a gente quer entender adaptações do metabolismo, é importante a gente entender o que é que está exigindo essa adaptação. E anabolismo, crescimento tecidual, principalmente quando se trata de um tecido tão exigente do ponto de vista energético, como fibra muscular, como tecido muscular, rapidamente a gente vai ver como é que acontece esse processo de hipertrofia. Bem de forma assim, bem nível de ensino médio, claro, mas só para a gente relembrar. Você tem uma fibra muscular que ela é feita de fibras diferenciadas, né, de células diferenciadas, mas ela também tem ao redor daquela região células que a gente chama, são tipos de células tronco, não estão diferenciadas, são as células satélites, que podem têm a capacidade de receber estímulo e se diferenciarem em fibras musculares, aumentando assim a secção transversal, né? O que é que vai estimular tudo isso? Elas estão ali em estado de latência. Quando acontece miotrauma, ou seja, trauma mecânico, um dano, uma agressão mecânica que estruturalmente desfaz essas fibras, você rompe as ligações, você quebra mesmo essa fibra, que é justamente que é um miotrauma. Qualquer contração muscular mantida além da capacidade de manutenção da tensão, gente, vai quebrar alguma fibra do ponto de vista microscópico mesmo. Por isso que a gente chama de miotrauma. É o que faz o quê? Um trabalho de força contra a resistência, musculação. A gente está provocando isso aqui. Os miotraumas, então, tem toda uma sinalização inflamatória que envolve aqui, que a gente não vai falar a respeito, certo? Mas que de forma intrínseca, inclusive, e através de cortisol e através de outros sinalizadores do sistema nervoso autônomo, que também são responsíveis do ponto de vista imunológico, também ativam a proliferação das células satélites, que serão ativadas justamente para responder essa necessidade de recuperar esse tecido que foi lesionado. Isso aqui é como se fosse uma cicatrização, porque envolve uma sinalização inflamatória. Se eu estou falando de uma sinalização inflamatória local, que é quem sinaliza para haver uma percepção sensorial de que é necessário reconstruir aquele tecido, é bem parecido com o que a gente chama de cicatrização, né? Talvez não seja o termo correto chamar de cicatrização, porque cicatrização, quando a gente fala de cicatrização do ponto de vista imunológico, eu estou falando de fechar uma ferida, né? Não é exatamente isso, mas também não é tão diferente. Então, a analogia é bem parecida com a de uma cicatrização. Foi um dano que você teve que sinalizou do ponto de vista inflamatório, ele gera uma inflamação, que é quem sinaliza através de citocinas, de vários sinalizadores pró-inflamatórios, que através deles o sistema nervoso, todo o aparato que é responsável, inclusive por processo de cicatrização, é quem será ativado, né? A grande diferença quando se trata de tecido muscular é que junto a isso você vai ter o recrutamento do GH e dos IGFs. Então, talvez por isso não seja correto chamar isso de cicatrização, mas é uma analogia perfeita. É como se fosse igualzinho a um processo de cicatrização, porém eu tenho a participação do GH, dos IGFs e toda aquela história do recrutamento das células satélites. Quando se trata de fibra muscular, cicatrização não é um mero fechamento da ferida e ligar um pedaço ao outro do que foi rompido. Existe uma capacidade de ativação de uma célula não diferenciada, que são as células satélites, que
ocuparão o espaço daquilo que foi destruído, né? Que é o que a gente chama de quimiotaxia, esse processo. Inclusive, para isso, e só não acontece constantemente, porque existe uma proteína lá, uma enzima, que é a miostatina, que de forma tônica não deixa essas células satélites se diferenciarem, né? Tanto que durante certo tempo, acreditou, quando descobriram a miostatina, imaginou-se que tivessem descoberto a fórmula mágica de como fazer músculo crescer sem exercício, né? Era só você descobrir uma forma de inibir a miostatina. Isso não funciona dessa forma porque, como eu falei para vocês, nunca acontece nada de forma isolada, né? Tem que haver estímulo, não adianta, tem que haver estímulo. Em resposta a esse estímulo que a gente está vendo que é o que? Que é o miotrauma, que precisa da quimiotaxia, essa miostatina precisa ser inibida para poder haver ativação e proliferação das células satélites que se fundem com a fibra lesionada e provocam a regeneração muscular. Esse exemplo, a grosso modo, bem grosseiro mesmo que eu dei, que é ocupar o lugar de algo que foi lesionado, destruído, né? E quando isso acontece, esse músculo não vai só se reconstituir. A intenção não é só se reconstituir. Esse processo é tão incrível que ele já prepara o músculo ao quê? A aumentar a sua capacidade de tensão, a aumentar o seu tamanho, a aumentar as suas secção total, né? A secção transversal. Quem é que estimula tudo isso? Isso aqui não acontece sozinho, né? Tem substâncias que respondem a esse processo inflamatório que acontece aqui, a esse estresse. É justamente todos os hormônios que são estimulados por estresse de alguma forma. O GH, que vai o quê? Estimular os IGFs. E existem também outros tipos de IGFs. Esse M aqui significa que é o IGF da célula muscular, do tudo que tem mil, né? Tudo que tem o prefixo mil, a gente já imagina que seja algo referente à fibra muscular. Então existem, gente, IGFs que são locais também, que não vêm lá do fígado, que são estimulados aqui localmente, de forma intrínseca, que estimulam tudo isso aqui também. Então não é só o IGF que vem lá do fígado. Existem os IGFs locais também, testosterona e cortisol, claro, isso tudo só vai acontecer se os níveis de testosterona e cortisol também estiverem respondendo a isso. Eles são permissivos a essa ação. E também, claro, o estado metabólico desse organismo. A relação insulina-glucagon tem que estar favorável. Então, a gente vai ver, quando a gente vai vendo essa relação insulina-glucagon, a gente vai entender por que, que isso precisa acontecer. Por que, que a relação insulina-glucagon tem que estar maior para a insulina? Porque os processos anabólicos e de direcionamento do metabolismo energético para poder tecido aumentar, eu preciso ter nutriente para isso, eu preciso ter aminoácido para isso também. Então, a relação insulina-glucagon tem que estar aumentada. É outro ponto em que o jejum dificulta crescimento muscular também, apesar dele estimular o GH. Mas jejum, ele inverte isso aqui. A relação insulina-glucagon, ela fica mais favorável ao glucagon. Então, já dificulta todo esse processo anabólico. E qual é a importância? Por que que a gente precisa entender crescimento muscular? Como eu falei para vocês, isso aqui não vem sozinho. Quando o músculo cresce, o próprio IGF, o próprio IGF local, cortisol, tudo isso aqui também, gente, estimula irrigação, também estimula capacidade mitocondrial dessa célula, respiração mitocondrial, expressão das UCPs. Aqui já entra também a participação do T3, né, dos hormônios da tireoide, para permitir com que o metabolismo dessa célula também se torne mais eficiente, já que ela tem que ser capaz de gerar mais tensão, de se contrair de forma mais rápida. O aproveitamento dos ácidos graxos também tem que ser otimizados. Eles são otimizados como? Justamente aumentando a capacidade, a função mitocondrial, estimulando enzimas mitocondriais, aqueles transportadores de elétrons lá da cadeia de transporte de elétrons também. Tudo isso vai se adaptar em função de um tecido que está aumentando e quer se tornar mais eficiente. Já eu estou falando de algo já mais a longo prazo. Aqui entra os hormônios da tireoide também. Aumento de irrigação, de aporte de oxigênio para cá, tanto para levar mais oxigênio para algo cujo metabolismo está aumentando
e também vai aumentar a produção de CO2, então a irrigação local tem que acontecer também. Então, alguns desses fatores de crescimento também estimulam angiogênese, muito importante também. Então, tudo isso, quando acontece ao mesmo tempo, gente, aumenta o metabolismo, aumenta a necessidade energética. É um tecido que, quando ele está em reconstrução, é isso que está acontecendo aqui. Vamos retomar novamente esse gráfico aqui, final da aula de bioquímica. O que é que manteve esse metabolismo acelerado aqui, ó? Esse componente lento, o VO2 da recuperação após um estresse mecânico e metabólico aqui intenso. O que foi que manteve esse consumo de oxigênio alto aqui é o fato de recuperações de processos de ressíntese e de reconstrução tecidual consomem muita energia. Acontece que um músculo, quanto mais tecido muscular, mais energia ele gasta. É um músculo que gasta muita energia. E principalmente se ele estiver se reconstruindo, né? Principalmente se ele estiver em síntese proteica. Então, isso é capaz de acelerar bastante o metabolismo, mas a longo prazo você estabelece um novo nível de necessidade energética daquele organismo que difícil, e você dificulta até a capacidade que aquele organismo tem de engordar de novo, porque você já determinou que aquele organismo precisa de mais energia só para se manter vivo. Então, até para ele engordar de novo, claro que é possível, mas já seria mais difícil eu me basear em capacidade que o exercício tem em emagrecer, me baseando só no gasto calórico da prática do exercício, é quase que burrice mesmo, porque é 1 hora, 2 horas de exercício, então, se você quer realmente ter gasto calórico considerável durante o exercício, você teria que colocar esse indivíduo para correr uma maratona todo dia, para realmente. E ninguém quer fazer isso, né? E nem é, do ponto de vista metabólico, também tão bem-vindo, porque aí tem todos os processos anabólicos que são prejudicados também. Aqui entra em questão os hormônios da tireoide, a gente já sabe como é que eles são capazes de fazer isso. E se o metabolismo está acelerado, quem é que vai fornecer mais energia para isso? Não estou falando de metabolismo basal, não estou falando de resposta aguda. Tecido adiposo. É beta-oxidação, né? A fonte principal de substrato energético para os processos biológicos basais não é as fontes rápidas, como fosfocreatina ou glicose, né? Quando a gente fala de uma via basal, eu estou falando de beta-oxidação, estou falando de triacilglicerol. Não é à toa que é essa via que é estimulada pelo GH, pela testosterona também, que a gente vai falar a respeito também. Tá vendo como tudo faz sentido? O GH, então, tem essa capacidade, a gente já viu como é que ele faz isso, de estimular todas essas vias, essas lipases, a perilipina, as lipases capazes de liberar ácido graxo e glicerol para a corrente sanguínea, a expressão das UCPs também, porém, isso aqui só irá acontecer se por trás, né, trás dos panos, digamos, nos bastidores, o T3 também estiver permitindo com que essa maquinaria esteja funcionando. Ele vai se contrapor à glicólise, claro, para poder isso aqui aumentar, glicólise tem que diminuir também, e a captação de ácidos graxos e colesterol proveniente da dieta, inclusive, que é feita através da lipase lipoproteica, né, que é quem estimula essa captação para crescimento do adipócito, também tem que ser inibida, porque não faz sentido o adipócito estar preocupado em crescer se ele precisa estar preocupado em ser quebrado, né, em ser catabolizado. Então, a LPL, a lipase sensível, a lipase lipoproteica também é inibida nesse processo novamente. Isso só vai dar certo, esse ácido graxo vai ser estimulado aqui, cuja liberação vai ser mais estimulada, só vai ser mais aproveitado se glicólise estiver sendo inibida. E é óbvio que essa glicose vai estar sendo inibida, até porque gliconeogênese estará sendo estimulada também. Não tão diretamente, o GH tem essa capacidade de estimular diretamente as enzimas gliconeogênicas, mas principalmente através de outros hormônios que a gente vai falar também, como o cortisol e as catecolaminas. Então a gente já sabe por que isso acontece, para permitir
com que aconteça toda uma formação de um perfil metabólico energético favorável à manutenção dos processos de reconstrução tecidual e de crescimento tecidual, que é tudo que o GH quer fazer. Inclusive, os efeitos da insulina para captação do GH, para captação, desculpa, dos aminoácidos, não vão ser inibidos. Os efeitos de insulina para captação dos aminoácidos permanecem. Na aula de insulina a gente vai entender como é que isso acontece, eu prometo a vocês. E como eu venho destacando, claro, crescimento de massa magra, essa massa magra consome mais energia, ela é mais dispendiosa, você tem angiogênese, você tem mais termogênese, você tem uma aceleração do metabolismo basal, que por sua vez consome mais gordura, já que a via que predomina é a lipólise, né? É todas as vias provenientes da lipólise. Isso talvez seja o mais eficiente de todos os mecanismos de regulação da adiposidade, porque eu não estou falando de um estímulo de 1 hora, 2 horas, que é durante o exercício. Estou falando de um estímulo que é a vida toda. A sua necessidade energética simplesmente para se manter vivo, né? Se você encontra uma forma de aumentar o seu metabolismo basal, é a forma mais eficiente de regular a adiposidade. Não é à toa que ganho de massa magra é a principal forma, digamos, de aumentar, de estimular o aumento do metabolismo basal, porque massa magra vai estimular a termogênese, angiogênese, o metabolismo vai responder de alguma forma e ele consome o que para isso? Tecido adiposo. Quem regula tudo isso é justamente o que a gente está vendo. Hormônios da tireoide e GH, fora os outros que a gente ainda vai falar a respeito. A gente sempre termina onde a gente começou, né? Aqui são aquelas vias de regulação que não tem nada que vocês não saibam aqui. Eu vou destacar algumas. Mas tudo isso aqui vocês já sabem. Aqui a gente está sistema nervoso central, ó, os neurônios que se regulam, fazendo sinapses uns com os outros. Aqui eu tenho o neurônio da somatostatina, o neurônio do GHRH, ou seja, são os dois reguladores hipotalâmicos que secretam aqui no sistema porta hipofisário. Aqui é por onde está vindo o GHRH e a somatostatina. Um estimula e o outro inibe quem? Aqui na adenipófise, os somatotrofos, que são quem secreta o GH, e o GH estimula o fígado a secretar quem? Os IGFs. Inicialmente, vendo aqui o que causa retroalimentação negativa, a gente já cansou de falar, né? Os IGFs provocam retroalimentação negativa, o próprio GH, tanto através do seu estímulo da somatostatina, estimulando o seu próprio inibidor, né? Como inibindo, acho que não está nem mostrado aqui, tá não, mas inibindo o neurônio do próprio GHRH. Mas tem outros detalhes interessantes aqui. Por exemplo, a gente costuma dizer que a gente não, eu já vi gente costumar dizer que a grelina faz exatamente o contrário da leptina, né? Não é exatamente isso. Às vezes elas agem em conjunto também. Olha isso aqui, a grelina, ela estimula a hipófise a secretar GH e ela também estimula o neurônio de GHRH. Ela tem esse potencial de estimular, né? Já que ela chama o hormônio da fome, ela tá pedindo uma resposta metabólica para prevenir uma hipoglicemia, já que está no momento de privação. Mas ao mesmo tempo que ela faz isso, gente, ela não deixa com que esse GH perca a capacidade de responder a outros estímulos também. A grelina, ela também estimula o próprio inibidor do GH. Como é que pode, né? Ela estimula os estimuladores, digamos, e ela estimula os inibidores também. Por que elas estimulam os inibidores? Vamos lá, vamos para a leptina. O GH, a gente já viu o que é que ele faz no tecido adiposo, né? Ele estimula o quê? A quebra do tecido adiposo e a liberação dos ácidos graxos. Os ácidos graxos por si, porque tem esse menuzinho, eles são inibidores do GH, né? Via retroalimentação negativa, o GH é inibido pelos ácidos graxos. A gente começou a aula falando sobre isso. O tecido adiposo, ele também secreta leptina. A leptina estimula a hipófise. A leptina estimula o GH tanto diretamente quanto inibindo a somatostatina.
Como é que ela inibe a somatostatina? Ela inibe o neurônio do neuropeptídeo Y, que é estimuladora da somatostatina. Indiretamente, ela termina por inibir a somatostatina. Então, grelina e leptina, dependendo do hormônio, não são tão antagônicos assim. Você parar para pensar, eles informam coisas que podem, de acordo com a sua referência, ser o mesmo parâmetro ou não. Nesse caso aqui, quando se trata de GH, o parâmetro regulado pela grelina e pela leptina não é o mesmo. A grelina, ela aqui pode ser interpretada, o parâmetro que ela está informando, a aferência na qual ela constitui, né? Ela está falando a respeito do estado metabólico, do estado nutricional desse indivíduo, desse organismo que está precisando ter uma modulação de vias energéticas para preservar a sua glicemia. Então, a grelina é importante ela fazer isso porque antes mesmo da hipoglicemia acontecer de fato, o estômago já informa através da grelina que isso já vai acontecer, né? Então, isso aqui é muito importante. E o tecido adiposo secreta a leptina estimula, quanto mais tecido adiposo, mais leptina você vai ter sendo estimulando essa via, né, sendo secretada, estimulando, a leptina não vai inibir, a leptina vai estimular também. Porque o que a leptina quer estimular? A leptina está dizendo, ó, tem tecido adiposo para você aproveitar aqui. Então, você deve estimular o metabolismo desse tecido adiposo. Isso aqui é como se fosse um ciclo de contrarregulação, porque o GH estimula a lipólise. Se tem muito tecido adiposo, então é porque está precisando e pode e deve haver mais lipólise. Então, a leptina, ela estimula como quem diz, ó, tem muito tecido adiposo para você consumir, pode estimular. Se você depende da lipólise para estimular os seus processos anabólicos, então pode estimular aqui que tem tecido adiposo para isso. Porém, tem que haver uma regulação disso para ele não estimular a torta e a direita. Quem é que regula? O próprio ácido graxo livre no sangue, à medida que ele aumenta, ele é o inibidor desse processo. Estão vendo que interessante esses estímulos, como não são tão antagônicos assim? E aqui em cima, no nível central, que eu não vou me aprofundar tanto na parte do sistema nervoso central para vocês, mas o que são essas aferências aqui? Isso aqui, gente, tudo tem a ver com cortisol e com aferências do sistema nervoso central com relação a estresse, interpretação do estresse, processamento do estresse e níveis de sono também, consciência, níveis de consciência durante o sono, que a gente já viu que regulam o eixo de hipotálamo e hipófise também. Então, voltando àquele nosso raciocínio, um aumento do GH estimula a retroalimentação negativa. Um aumento do GH, lembra, tônus inibitório, para manter os níveis de GH, o que é que precisa? Quando o GH começa a aumentar, seus efeitos acontecem, ele precisa sinalizar para quê? Eu estou aumentando, então não me estimule mais tanto, porque eu já estou aumentando o suficiente. Uma das formas é inibir via GHRH, diminuir o GHRH, mas também estimular o seu próprio inibidor, né, que é a somatostatina. Nesse caso aqui, a somatostatina, ela pode ser estimulada diretamente, o neurônio da somatostatina tem receptor para GH, e o neurônio da somatostatina também tem receptor para neuropeptídeo Y. Neuropeptídeo Y, aquele mesmo neuropeptídeo Y aqui no eixo dos hormônios da tireoide, são responsáveis por fazer com que a leptina se comunique com aquele eixo também, modulando o metabolismo também. Mas onde é que eu estou querendo chegar com isso aqui? Aquele novo, para entender por que um excesso de GH pode, um GH extrafisiológico, de forma exógena, né? No caso de um doping, por exemplo, vai diminuir o seu metabolismo. Porque, gente, uma via de contrarregulação é estimular a sua própria inibição, né? O seu próprio inibidor, que é a via somatostatina. A gente já sabe que a somatostatina não inibe só ele, ela também é inibidora lá do eixo da tireoide. Consequência disso, pode vir a ser, aqui eu estou falando já
a longo prazo, né, do estabelecimento de um novo equilíbrio energético, de necessidades energéticas desse organismo que vai prejudicar os próprios efeitos do GH, que é a diminuição da taxa de metabolismo basal, além da possibilidade de causar uma resistência à insulina, ok?